Muitas pessoas falam, eu não gosto de ler. Quando você pergunta, né, o que é que você está lendo? As pessoas falam, não, eu não gosto de ler, eu sou mais prático, né, eu gosto de fazer as coisas, né, eu não sou muito da leitura. E algumas pessoas, elas dizem até, eu até gostaria de ler, mas eu realmente não consigo, né. Eu queria gostar, daí eu começo, às vezes me dá um sono, ou eu não consigo terminar de ler ali, não consigo me concentrar. E muitas das vezes foi causado essa dificuldade foi causada às vezes na infância, às vezes na própria escola, quando as crianças eram colocadas para ler temas totalmente desinteressantes para elas, né. O Olavo de Carvalho, o professor, falecido Olavo de Carvalho, ele chegou a falar que você deveria estudar aqueles assuntos mortalmente interessantes para você, ou seja, que você se interessasse profundamente por eles, né. Então, muitas das vezes essas pessoas foram expostas a uma literatura muito fraca, muito baixa, comparada à literatura clássica, por exemplo, ou foram expostos a leituras totalmente desinteressantes mesmo para elas, né. E isso acabou causando meio que um trauma, né, de leitura. As pessoas, elas, a partir dali, elas criaram uma certa repulsa pela leitura por causa disso, né. Esse é um problema muito comum. E às vezes pode até ser uma das causas, né, pelo menos uma das causas, pela qual os brasileiros leem tão pouco, né. A média de leitura dos brasileiros, se eu não me engano, está 2 a 3 livros por ano, né. Então é algo realmente muito baixo. É é uma quantidade de leitura muito baixa, né, comparada aos outros países desenvolvidos. Então, o que a gente poderia fazer nesses casos, né? Quando você é exposto a algo que você não se interessava e aí você pega essa repulsa contra a leitura, como desenvolver o hábito da leitura diante de um cenário como esse? O primeiro passo, eu diria, que seria identificar os assuntos que você gosta, né, inicialmente. Se você não tem nenhum hábito de leitura, eu acho que o primeiro passo seria desenvolver, primeiro escolher os assuntos que você tem um interesse mortal, né, para com eles. Algumas pessoas vai ter um interesse em histórias, né, em romances. Então ela pode pesquisar, por exemplo, a literatura clássica, ver algum tema que ela está interessada, né. Por exemplo, às vezes uma pessoa gosta de algo mais psicológico, mais envolvendo crime, psicologia, e aí ela poderia ler, por exemplo, Crime e Castigo, né, um livro de Dostoiévski. Às vezes a pessoa gosta mais de algo relacionado a um drama e que mostra um sentido da vida, e daí ela poderia ler, por exemplo, A Morte de Ivan Ilitch, né, que é um clássico russo também. E daí ela tem essas opções, né? Ela precisa pesquisar o que é que eu tenho interesse. Ah, eu tenho interesse em moda, eu tenho interesse em, sei lá, algo mais policial ou aventuras, né? E daí tem uma grande quantidade de autores e livros clássicos, né, que podem ajudar elas a desenvolver esse hábito de leitura, tá? Às vezes ela precisa ler algo, às vezes uma comédia de William Shakespeare, né, ou algo mais nacional, algum livro do Machado de Assis, né. Só que o primeiro passo é justamente esse, é definir o que eu gosto de ler, de conhecer, né. Às vezes pode ser algo sobre viagens, né. A pessoa gosta ali de viajar, de aventuras de viagens, e ela pode ler, sei lá, Júlio Verne, Uma Volta ao Mundo em 80 Dias, ou algum outro livro, né, de aventuras relacionadas a viagens. Às vezes a pessoa está interessada ali em empreendedorismo, né, e ela pega um livro ali, básico de empreendedorismo, começa a ler. O importante é ser um tema que você realmente goste, para você começar a desenvolver o hábito de leitura.
Depois que você teve esse, esse passo, né, inicial de definir o que você gosta e desenvolver um certo hábito de leitura, a partir daí você deve se perguntar quais os temas seriam importantes para a sua autoeducação e quais os temas seriam importantes para você ler e estudar para a sua área profissional, né, para a sua situação atual. E daí você poderia entrar numa jornada que eu diria que é para a vida toda, de autoeducação e de desenvolvimento pessoal, né, profissional. E aí você poderia fazer o seguinte: depois que você pegou esse pequeno hábito de leitura inicial, você agora vai fazer um plano, né, de estudos, de leitura, por exemplo, para o ano todo. E aí você pode dividir isso, por exemplo, em leituras relacionadas à sua área profissional, leituras relacionadas ao desenvolvimento pessoal, né, e ao autoconhecimento e conhecimento de mundo. Diante disso, você poderia ler para o desenvolvimento pessoal, né, para o autoconhecimento. Você poderia começar a ler, por exemplo, literatura clássica, né, esses livros que passaram já por uma grande quantidade de tempo e continuaram sendo relevantes para a humanidade. Você poderia começar, talvez, a estudar um pouco de filosofia básica, né, um pouco de teologia. E daí, na área profissional, você pegaria alguns livros relacionados ao seu âmbito profissional mesmo. Se você é um médico, você iria, né, ou já estaria lendo relacionado à medicina. Se você trabalha, não sei, com moda, ou qualquer área do seu trabalho, você pega alguns livros relacionados a isso. E às vezes você precisa de um desenvolvimento pessoal, né, nesse tema, nessa área mais coaching, assim, por assim dizer. Às vezes você precisa melhorar a sua comunicação, e daí você pega um livro sobre oratória. Às vezes você está com algum problema que você precisa resolver, você precisa ser um marido melhor, um pai melhor, e você pesquisa livros relacionados a isso. E se você é um cristão, às vezes você precisa compreender melhor a sua fé, né, a sua crença. E além da Bíblia, às vezes você pega alguns livros cristãos para compreender melhor alguns conceitos bíblicos, né, o cristianismo de modo geral. E a partir disso você começa a criar esse hábito de leitura. Mas o passo inicial para essas pessoas que realmente falam, né, que não gostam de ler ou que não suportam a leitura, o passo inicial é escolher o tema que elas sentem um interesse real, né, sobre aquilo. Porque esse passo é totalmente importante para poder criar esse hábito da leitura. Porque sem o hábito da leitura, você não vai conseguir ser constante nele para poder se autoeducar, para ser uma pessoa melhor, tá? E os livros, eles são como amigos para nós, né? Cada livro foi escrito por alguém e quando você está lendo, você está tendo uma relação pessoal ali com o autor. O autor vai escrevendo e você vai acreditando nele, vai pensando sobre o que ele escreveu, sobre como aquilo se aplica na sua vida. E isso pode transformar totalmente a vida da pessoa. Tem vários relatos de pessoas que foram totalmente transformados, né, por meio da leitura. Eu tenho um amigo meu do Ceará que ele era uma pessoa que tem um certo tipo de vício, né? E por meio da leitura ele conseguiu vencer o vício que ele tinha, conseguiu mudar totalmente como pessoa, né? Depois ele casou, teve filhos, criou uma empresa, ele é professor agora. Então ele passou por uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento fantástica, né? Transformou totalmente a vida dele. Então a leitura é realmente transformadora, principalmente quando você está mortalmente interessado pelo assunto que você lê, tá? Então, se você quer desenvolver o hábito da leitura e você tem essa dificuldade, comece encontrando um tema que seja muito interessante para você, que você tenha
esse interesse, né, essa alegria em ler. Precisa sim ter uma certa alegria, né, com a leitura, tá? E a partir disso você cria a sua jornada de desenvolvimento e de leitura, né, para a vida toda. Essa jornada que é para a vida toda. E aí você define as áreas que você quer estudar, as áreas que você precisa desenvolver e começa a selecionar os livros, né, comprar e lê-los, tá bom? Então essa é uma dica básica e simples para você que quer começar a ler, mas tem essa dificuldade inicial, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem para as pessoas que querem começar e criar o hábito da leitura. Muito obrigado a todos.